Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 53 e vamos ver dos aforismos 209 até o 212. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre temas bastante diversos e para que fique mais interessante a proposta dos aforismos, as reflexões que ele levanta, eu vou trazer duas historinhas muito bacanas que se encaixam perfeitamente na mensagem transmitida por ele, pelo Baltazar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Uma das historinhas ela fala sobre aquela dicotomia de céu e de inferno, que é um conceito que tem as mais diversas visões. Eu tenho uma visão muito peculiar sobre essa questão de céu e de inferno, como não sendo lugares, são construções nossas. A gente que constrói aqui mesmo na Terra essa ideia de céu e de inferno. A gente pode construir o nosso céu ou o nosso inferno aqui mesmo na Terra. Eu vou trazer uma historinha que conta isso, né, de uma forma bem bacana, bem interessante. E uma outra historinha que fala sobre a verdade, né, o quanto a verdade ela tem N formas de ser dita. Ela pode ser dita de uma forma doce, de uma forma amorosa, ou ela pode ser dita de uma forma muito violenta, muito agressiva, sem necessidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa outra historinha também. Ele tem outras temáticas que a gente vai ver ao longo do vídeo. Antes de começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Então eu peço a vocês essa gentileza. Da mesma forma, no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que outras pessoas também conheçam esses estudos, tá ok, gente? Vamos lá começar pelo 209. Ele diz assim: livrar-se das tolices comuns. Isto requer um tipo especial de bom senso. As tolices comuns são sacramentadas pelo uso generalizado. Alguns que resistiram a uma certa ignorância muitas vezes sucumbiram à ignorância comum. É vulgar nunca se contentar com a própria sorte, mesmo quando se trata da melhor, e nem se descontentar com o próprio talento, mesmo quando se trata do pior. Insatisfeitos com a própria felicidade, cobiçam a dos outros. Também os de hoje elogiam as coisas de ontem e os que estão aqui as coisas que estão lá. O passado parece melhor e tudo o que está distante goza de maior estima. Aquele que ri de tudo é tão tolo quanto quem se aflige com tudo. Aqui ele está trazendo um universo de coisas, gente, dentro desse aforismo, mas a gente pode resumir nas insatisfações. Ele está falando o quanto nós, como seres humanos, somos insatisfeitos. Quando a gente está no hoje, a gente fica ou pensando no futuro, projetando o nosso futuro, ou fica, às vezes, remoendo o passado, fica com saudosismo, né, com aquela nostalgia das coisas bem vividas do passado, que hoje não está mais presente. Ou então a gente fica naquele sonho mirabolante por coisas materiais, por ter aquele carro importado, por ter aquela casa na praia, aquela casa com varanda no mais alto do prédio, né? Então, enfim, coisas mais mirabolantes do mundo. Não que isso não seja legítimo, a gente pode ter sonhos materiais, coisas grandes, conquistar, mas que isso não seja o nosso norte, porque a gente tem essa questão das insatisfações. Por mais que a gente conquiste coisas, nós nunca estaremos 100% satisfeitos. Nessa hora eu gosto muito de lembrar da ideia de contentamento. Essa é uma das palavras que eu adoro. Contentamento é isso, é você não querer dominar o mundo, não querer abarcar o mundo com as pernas, é você gostar do que tem, né, valorizar aquilo que tem, querer novos sonhos, buscar coisas novas, mas você está feliz com o que você tem, não insatisfeito, entende? Eu aprendi muito essa ideia com o mestre Dalai Lama. O mestre Dalai Lama ele tem inclusive um livro com esse título, que ele fez junto com o Desmond Tutu, um livro maravilhoso que eu deixo como recomendação para vocês, certo, gente? Quando eu estava lendo esse aforismo, na mesma hora eu me lembrei de uma frase super bacana dele, do mestre Dalai Lama, que tem tudo a ver com a mensagem desse aforismo. Essa é uma frase tão bonita, gente, que ele já pronunciou há muitos anos, foi mais ou menos no começo do século, lá para o ano 2000, 2001, mais ou menos, ele falou essa frase e ela foi tão impactante que até hoje ela reverbera no mundo. Ela está escrita em vários livros, eu acredito que alguns de vocês já tenham lido ou ouvido
eu faço questão de ler para vocês e deixar aqui embaixo também na descrição essa frase magnífica dele. É aquela frase que dá vontade de você moldurar para você ler todos os dias. Ela por si só, gente, eu sempre gosto de dizer isso, ela dá uma palestra. Se você for uma pessoa versada, uma pessoa que tá nesse universo, você pode pegar essa frase sozinha e criar uma palestra de 1 hora tranquilamente. Eu vou aqui só pincelar, falar muito rapidamente sobre ela, porque tem muitas coisas para a gente ver nesse vídeo de hoje. Diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Percebe, gente? Aqui tem uma enciclopédia de ideias, de viagens que ele traz e coisas extremamente importantes e que são a realidade. Nós, como seres humanos, a maioria de nós vivemos dessa forma cheia de contradições, nunca felizes, nunca realizados, nunca plenos. Eu vou ler mais uma vez para vocês verem como ela é bonita, essa frase, esse pensamento. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Ficam naquela ganância, naquela loucura de querer ganhar mais e juntar dinheiro e conquistar patrimônio, sendo que a vida, gente, ela é impermanente. Eu não canso de repetir essa ideia da impermanência. Nós estamos aqui hoje, mas nós não sabemos se estaremos amanhã. E isso nunca foi tão premente, porque nós estamos numa pandemia. Na pandemia, qualquer momento, qualquer um de nós pode se contaminar com o coronavírus. Tem muitas pessoas que erroneamente têm aquela visão de que se vacinando já está tudo ok, está tudo maravilhoso, mas não é bem assim, porque tem essa questão da nossa imunidade. Se você não tiver um sistema imunológico preparado para receber esse vírus, mesmo que você esteja vacinado, você pode ter um adoecimento muito grave, entende? Nessa hora eu volto para o que ele fala aqui, das pessoas perderem a saúde. Se você for uma pessoa workaholic, como se diz, que só vive para trabalhar, muito provavelmente o seu sistema imunológico, ele está lá embaixo, ele vai cair e a possibilidade de você se adoecer é muito grande. E aí aquele dinheiro todo que você conquista trabalhando e juntando e tudo mais, você vai papocar para comprar remédios, para ir para enfim, às vezes até se internar, coisas do tipo, fazer alguma cirurgia, alguma coisa desse porte, sabe? Vale a pena isso, gente? A meu ver, é como eu falei, devemos buscar o contentamento, uma vida mais simples, né? Quanto mais simplicidade na nossa vida, melhor. Né? Até, falando isso, até parafraseei uma das músicas favoritas minhas da banda Pato Fu, né? Quanto mais simplicidade, melhor o nascer do dia. É isso que eu penso e estou aqui compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa frase. Ela é uma frase muito meditativa. Por isso que eu falei, se vocês puderem anotar em algum lugar ou imprimir, né, para reler outras vezes, vale muito a pena, certo? Vamos lá continuar no aforismo 210. Ele diz assim: saiba usar a verdade. A verdade é perigosa, mas um homem de bem não pode deixar de dizê-la. Aí é necessário o artifício. Os habilidosos médicos da alma inventaram um modo de adoçá-la, pois quando ela constitui uma desilusão, é a quintessência do amargor. A tarefa exige grande destreza e procedimento correto. Com uma mesma verdade, uma lisonjeia e outra golpeia. Aos presentes, refira casos antigos. Ao tratar com bem entendidos, bastam leves menções, ou talvez seja melhor calar. Não se deve curar os príncipes com remédios amargos, mas isso serve à arte de dourar os desenganos. Aqui ele está falando, gente, sobre você falar a verdade de uma forma doce, de uma forma meiga, amorosa, e não de uma forma agressiva, violenta. A meu ver, a frase mais interessante dentro desse aforismo é essa que diz assim: com uma mesma verdade, um lisonjeia e outro golpeia. Isso vai depender de quê? Vai depender da forma com que você expressa essa verdade. Nessa hora eu me lembro de uma historinha magnífica
que eu ouvi na voz da querida professora Lúcia Helena Galvão. Ela já contou diversas vezes essa historinha nas suas palestras e ela é muito rica de mensagens de ensinamento, gente. Se algum de vocês ainda não ouviu, vocês vão ter essa oportunidade agora de ouvir através de mim e ter altos insights e inspirações a partir dela. Essa história ela conta de um grande rei, um rei que era extremamente poderoso, rico, tinha muitos palácios, muitos bens, muitas posses, e era muito respeitado, né, por ser um dos maiores reis de um vilarejo, e ele tinha muitos súditos, muitos soldados, pessoas que trabalhavam para ele, mas ele estava vivendo um período de muita angústia. Ele estava muito angustiado porque constantemente ele estava tendo um sonho repetitivo, um sonho de morte. Alguém morria e ele ficava muito angustiado com isso. E aí ele não conseguia interpretar esse sonho e ele quis contratar os melhores interpretadores de sonhos desse vilarejo. E aí ele pediu para os seus súditos irem atrás. Ele levou os dois melhores, considerados os dois melhores interpretadores de sonhos da região. E aí pediu para que eles fossem lá interpretar esse sonho. Ele foi lá e contou: eu tive um sonho assim, assim assado, pro primeiro. E aí ele ficou lá ouvindo. E aí ele interpretou assim, da seguinte forma: rei, nossa, que história macabra, tenebrosa. O que o senhor está me dizendo? Como é que eu interpreto? Eu interpreto que você vai sofrer muito porque todas as pessoas da sua família elas vão morrer. Você vai presenciar a morte de todas as pessoas da sua família. E aí ele fica naquela coisa: meu Deus, não pode ser verdade, você está blefando. Aí ele fica logo irado e aí pede: soldados, tirem esse homem daqui, esse homem é um impostor, deem 10 chibatadas nele. E aí ele sai lá, leva essas 10 chibatadas dos soldados e aí ele chama o segundo. Aí ele conta o mesmo sonho: eu tive um sonho assim, assim, assado. E aí, quando ele termina de explicar o sonho, ele responde, dizendo: nossa, esse sonho é uma dádiva, esse sonho é uma maravilha, Senhor. A interpretação desse segundo, ele fala dessa forma: nossa, eu nunca escutei um sonho tão perfeito como esse. O Senhor é um glorioso. Ele foi usando só palavras bonitas. E aí ele diz assim: a interpretação desse sonho é que o Senhor vai ter uma vida longa, o Senhor vai ter uma vida tão longeva que o Senhor vai viver mais do que todos os seus familiares. E aí ele fica todo feliz: nossa, eu vou ser uma pessoa muito saudável, eu vou viver muito. E aí ele fica todo exuberante, todo feliz. E aí ele chama os soldados e os seus súditos e diz assim: ó, meus súditos, deem 10 moedas de ouro para esse homem. E aí o outro, o primeiro, que estava lá só ouvindo essa interpretação, ele estava pé da vida, ele estava todo chulo, assim, querendo dar um murro no outro, né? Porque ele estava, assim, se sentindo muito mal, porque a interpretação foi praticamente a mesma, né? E depois ele foi lá conversar com ele à parte e diz assim: mas você é um vigarista mesmo, né? Como é que você faz um negócio desse comigo? A sua interpretação foi idêntica à minha. E aí você ganha 10 moedas de ouro, enquanto eu ganho 10 chibatadas. E aí ele diz: essa hora, gente, é o que eu acho mais bonito dentro dessa história. Preste atenção na resposta que ele dá. Ele fala: a interpretação foi parecida, mas a grande questão é a forma com que você fala. A verdade... Olha como isso é bonito, gente. A verdade, ela é como uma pedra preciosa. Ela pode ser jogada no rosto de uma pessoa e feri-la, mas ela pode ser colocada dentro de uma caixinha muito bela, enfeitada, colocada com um lacinho e entregue para a pessoa. Isso vai depender da sua escolha. Como que você escolhe entregar essa pedra para a pessoa, entende? O primeiro, ele jogou simplesmente essa pedra de um jeito sincericida, como se diz, mas ele não teve esse cuidado com as palavras, enquanto o segundo, ele enfeitou, ele colocou esse lacinho e entregou para o rei, entende? Então, essa é a questão de saber usar essa verdade, que a gente conte as verdades de coração, com amorosidade, da melhor forma possível. Assim, a gente tem uma vida que tende para essa sabedoria. Não é bacana essa história, gente? Eu acho linda, maravilhosa. É uma história que certamente eu ainda vou contar muitas vezes para as pessoas, porque ela nos traz muitos insights. Vamos lá pro 211. No céu tudo é alegria, no inferno tudo é pesar. Na terra que está no meio temos ambos, vivemos
entre dois extremos e participamos de ambos. A sorte é mutável, nem tudo é felicidade e nem tudo é adversidade. Este mundo é um zero. Por si só, não vale nada. Junte-lhe o céu e será muito. A indiferença às suas mudanças é uma questão de prudência. Os sábios pouco se importam com a novidade. Nossa vida vai ficando complexa como o teatro. Portanto, tome cuidado para que acabe bem. Esse aqui é um aforismo bem curtinho e ele traz essa ideia que eu acho super interessante, que eu comentei no começo do vídeo, que eu ia falar para vocês a partir de uma historinha sobre o céu e o inferno. A gente vive nesse planeta cheio de dicotomias, nessa visão dual, né? Tudo a gente aqui trabalha com a dualidade. O céu e o inferno é outra dessas ideias muito duais, né? De paraíso e de sofrimento. Aí a gente tem essa noção, ele diz, ó, no céu tudo é alegria, no inferno tudo é pesar. Eu quero contar uma historinha que explica bem essa ideia de como eu penso o céu e o inferno. Eu penso no céu e o inferno como construções nossas, construções humanas. Eles não existem como lugares. Infelizmente, a gente tem na doutrina religiosa que a gente vive aqui no Brasil, né, em outros lugares do mundo também, é muito resquício, né, dessa doutrina católica e tudo mais, de que céu e inferno são como que lugares, mas não são, gente. São como que estados de espírito. A gente precisa compreender isso. E uma das melhores historinhas que eu já ouvi para falar sobre a questão de céu e de inferno era uma historinha do Zen, né, do Zen budismo. E ela é muito curtinha, simples, vocês vão gostar dela. Essa história conta de um grande sábio, era um sábio que seguia, né, os preceitos do Buda, e ele tinha até mesmo esse comportamento semelhante ao Gautama Buda, o Buda histórico, de meditar debaixo de uma árvore, né? A gente sabe, tem até figuras, estátuas que mostram o Buda histórico meditando numa árvore, e ele estava fazendo isso, né? Ele vivia assim, né, nesse silêncio meditativo, meditando debaixo de uma árvore, mas ele era conhecido em toda a região como o ser humano mais sábio daquela região. E aí tinha um grande samurai, um dos maiores samurais daquele local. Ele estava curioso de aprender, né? Ele estava querendo aprender coisas que tinha muitas dúvidas, e ele foi até ao encontro desse grande sábio na meditação. Chegou lá, ele estava meditando em silêncio, né, contemplando o momento, e aí ele chega e faz a seguinte pergunta: mestre, eu vim aqui, né, eu soube que o senhor é um dos homens mais sábios, e eu vim aqui lhe fazer uma pergunta, uma dúvida que há muito tempo me aflige. Eu queria que você me explicasse sobre o céu e o inferno. Você acha que céu e inferno existem? E aí ele fica logo, ele já se altera logo com essa pergunta. E a reação dele é uma coisa assim, chega a assustar de certa forma, né? Ele diz assim: meu Deus do céu, como é que você chega com uma pergunta tão idiota como essa? Mas você é muito burro. Nossa, eu nunca vi alguém me fazer uma pergunta tão idiota. Aí o cara, como sendo um grande samurai respeitado, na mesma hora ele fica logo enfurecido. E a gente sabe que os samurais, eles têm aquelas roupas próprias, e eles andam sempre com aquela espada super afiada. Ele já tira logo essa espada aqui da bainha para poder matar esse grande sábio, né? E nessa hora, para ensiná-lo, ele diz: abrem-se as portas do inferno. E aí ele ouve, ele fica assim, meio chocado com essa fala. Abrem-se as portas do inferno. E aí ele respira, ele baixa um pouco esse tom de raiva que ele tava, e aí bota de volta essa espada na bainha. Aí nessa mesma hora, o grande sábio, ele diz: abrem-se as portas do céu. E aí nessa hora ele não precisou nem de maiores explicações, ele entendeu: então o céu e o inferno são construções. Eu que crio o céu e o inferno na minha própria vida, a partir da minha própria vibe. No que eu me conecto? Ele começou a se questionar e foi embora. É mais ou menos essa historinha do samurai e desse grande sábio. Claro que aqui eu estou meio que resumindo, mas essa é a proposta, gente, de que o céu e o inferno, a gente que constrói. A gente pode viver no céu ou no inferno. Vai depender das nossas escolhas. Quanto melhores forem as nossas escolhas, a gente pode construir o céu aqui mesmo na Terra.
Claro que há muito mais pode ser levantado, mas eu quis ir direto para os pontos principais contando essa historinha. Vamos lá para o 212, para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: nunca revelar os estratagemas finais de sua arte. Os grandes mestres são sutis na forma de revelar suas sutilezas. Conservam assim sua superioridade e maestria. Use a arte ao comunicar sua arte. Não esgote as fontes de ensinamentos ou revelação. Assim se preservam a reputação e a dependência. No ensinar, assim como no agradar, deve-se utilizar aquela grande lição, ir alimentando a admiração e elevando a perfeição pouco a pouco. A discrição é grande regra para viver e vencer, principalmente nos cargos mais elevados. Nesse aforismo, gente, ele está falando sobre essa questão de você revelar aquilo que você sabe, que você conhece, aos poucos. Não seja como aquela expressão tão comum que se diz, né? Um livro aberto, que você revela tudo para as pessoas. Até porque isso, gente, é um engano, é uma ilusão. Isso é absolutamente impossível. Eu não vou me ater muito nesse aforismo, porque várias das coisas que ele traz, eu já levantei em outro vídeo passado, que falando exatamente sobre isso, né, de que o ideal é que a gente fale dos nossos conhecimentos, a gente compartilhe com as pessoas à medida da necessidade. Essa é a palavra, a gente grava essa palavra, necessidade. Quando não for necessário, o que é o melhor ser feito? Ficar em silêncio, ficar quieto, porque você não vai ser visto como alguém tipo prepotente, arrogante, que quer ficar se amostrando, como se diz. É uma palavra que aqui no Nordeste a gente utiliza muito, né? Ter cuidado com isso, gente, porque o conhecimento ele deve ser compartilhado à medida da necessidade. Quando você está em algum ambiente que você faz sentido você compartilhar aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, maravilha, vai em frente. Mas se não, fique na sua, fique quieto, fique em silêncio. Essa é a melhor política, como se diz, entende? Assim você vai ser muito bem visto e na linguagem do Baltazar Gracian, você vai manter a sua reputação. Você vai ser uma pessoa agradável, uma pessoa que vai ser de estar, das pessoas gostarem de estar perto, de estar junto, entende? É muito bom essa questão de compartilhar conhecimento, de você falar daquilo que você sabe, mas tem momentos para isso, não são todos os momentos que são momentos para isso, beleza, gente? É simples e objetivo, é bem por aí a proposta desse aforismo. Como eu falei, não vou trazer aprofundamentos porque muito disso eu já falei em vídeos anteriores, beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo de hoje, né, permeado aí por historinhas bem interessantes, né, que eu ouvi, que eu aprendi ao longo da trajetória até hoje. Espero que tenham trazido bons insights para vocês, aprendido coisas novas e vamos seguindo nessa jornada de autoconhecimento. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal quem ainda não está inscrito e continuar acompanhando os próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.